Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Aqui é o Evandro. Paz do Senhor, queridos, aqui o irmão Danilo, Deus abençoe, espero que todos estejam bem, glória a Deus. Irmãos, hoje a gente sentou aqui para compartilhar com vocês um pouco aquilo que Deus tem gerado em nosso espírito nesses dias. São dias em que, como foi ministrado durante a semana em várias mensagens, parece que Deus parou o mundo, né? Parece que a atenção do mundo se voltou a um tempo, a um fato. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos compreender esse tempo, compreender o que está acontecendo, porque nós precisamos dar uma resposta, tanto nesse momento, como também depois que tudo isso passar. Se não entendermos como igreja do Senhor os dias que estamos passando, dificilmente vamos entender como reagir depois de tudo isso. Como quando a gente olha para o livro de Neemias, a gente consegue perceber que Neemias, quando ele volta para a reconstrução dos muros, ele chega lá, está tudo assolado, tudo destruído, e tudo aquilo foi causa de um povo que não entendeu o período que ficou na Babilônia, e quando retornou da Babilônia não sabia o que fazer. Quando Neemias chega para reconstruir os muros, faziam 116 anos que as ruínas estavam ali e ninguém havia tentado, pelo menos, trazer a reconstrução. Nesses dias, queridos, o mundo tem bradado uma frase: fique em casa. São dias de isolamento. Querido, mas o tema que eu quero trabalhar com todos vocês é: enquanto o mundo diz ser dias de isolamento, Deus está dizendo ser dias de alinhamento. Nós precisamos entender que enquanto existe um mundo dizendo se isolem socialmente, isso é bom, isso vai fazer com que a gente se proteja, se previna, nós como igreja do Senhor precisamos entender o porquê que Deus lá por trás de tudo isso está causando esse efeito do isolamento. E aí muitos estão falando, fique em casa, estão lançando versículos e mais versículos, mas o fato é, precisamos entender o tempo para corresponder ao Pai. Eu quero ler com você um texto que está em 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Irmãos, olha que forte isso, irmãos. Quando essa palavra juízo, ela é trazida, o julgamento não está falando de condenação. Ela não está falando que Deus agora está condenando a sua casa. Essa palavra, na conotação grega, ela tem o sentido de Deus agora está fazendo uma avaliação sobre as obras da sua igreja, e então ela está tirando um juízo de tudo isso. Então, quando nós olhamos ali, a gente percebe, se o juízo está começando pela casa de Deus, o que será do ímpio lá fora? Eu entendo, querido, que se o juízo começa pela casa de Deus, o posicionamento precisa começar pela casa de Deus. Jesus é a resposta que esse mundo precisa. Nós, como igreja, carregamos a esperança que esse mundo tanto está clamando lá fora. Agora eu quero tratar com vocês, o primeiro ponto, sobre o isolamento social. O que é que significa isso? Isolamento social ocorre quando um grupo ou um indivíduo, seja de forma involuntária ou voluntária, afasta-se, evitando o contato ou a interação com outras pessoas, ou também quando ele é privado pelos demais, sendo excluído de um ambiente comum. Essa é a definição para aquilo que estamos vivendo. É por isso que as campanhas, até mesmo do Ministério de Saúde, que o melhor hoje é o isolamento social, para que não haja ali a proliferação desse vírus, né, a propagação dele. Agora, querido, entenda agora, esquece tudo o que a mídia tem falado, esquece tudo o que o mundo tem bradado. Vamos trabalhar aqui o nosso ambiente espiritual. Vamos trabalhar segundo a palavra de Deus, para nós entendermos no Espírito tudo isso. Quando a gente fala sobre um isolamento social, muitos dizem que
colocam passagens de Isaías, colocam passagem de Êxodo, dizendo Deus, como se Deus dissesse, olha, vão para suas casas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Toda vez que Deus mandou o povo para casa, tinha um propósito. Entenda, toda vez que Deus mandou o seu povo se recolher em casa, é porque tinha um propósito. E algumas pessoas estão tratando isso como umas férias. Não, querido, nós precisamos incansavelmente buscar ao Senhor em nossas casas agora, para que a gente possa entender tudo isso. E eu te faço uma pergunta, será que tudo isso que aconteceu, será que não aconteceu porque estávamos tendo muito contato com os de fora e quase nada com os de dentro? Será que não estávamos interagindo bastante com pessoas de fora e os de nossa casa a gente mal via, com tantas ocupações, com tantos compromissos lá fora? Ou será que o muito contato com as pessoas e quase nada com o Pai? Será que nesse meio em que nós vivemos, esse mundo que tem nos oprimido e tem tirado das pessoas aquilo que é mais valioso, que é o tempo, não sucumbiu isso, querido, e nós acabamos gastando o nosso tempo com as pessoas e quase nada dele com o Pai? Estávamos valorizando mais o ambiente comum do que o ambiente familiar e o secreto? Será que não é isso? Por isso agora Deus precisa nos isolar do ambiente comum? Será que nós não precisamos refletir sobre isso, querido? O que fazer nesses dias? Será que o que está acontecendo no mundo... Eu tenho dito, querido, que o que está acontecendo hoje no mundo está apontando para dois eventos. Um é um evento certeiro, o outro é um evento notável. Ou seja, um vai acontecer de qualquer maneira, o outro pode acontecer dependendo do posicionamento da igreja. Qual é o primeiro? O primeiro e mais evidente é que tudo que está acontecendo está sinalizando, são sinais apontando a vinda do nosso Senhor. Nós precisamos acreditar nisso. Lucas 21:10 diz que o mundo seria tomado por vários sinais que apontariam a sua volta. Entenda, querido, que quando a gente olha tudo o que aconteceu, talvez o que está acontecendo hoje no mundo seja um fato, por exemplo, para mim, eu nunca vi algo terrível dessa esfera, dessa dimensão. Mas pessoas mais velhas vão falar sobre outros acontecimentos, e se nós ir para a história, nós vamos ver diversos acontecimentos. Ou seja, esse não é o primeiro, não será o último, mas é mais um sinal da vinda do nosso Senhor. O segundo evento, querido, que eu digo que é notável, é que se você estudar a história da igreja, você verá e concordará comigo que este é um tempo propício para um avivamento. Esse é um tempo ideal para o que chamamos de avivamento ou reavivamento. Esse é o tempo onde, se nós entendermos e correspondermos a esse tempo, nós poderemos colher dele um grande avivamento da igreja. Porque eu tenho dito nesses dias, querido, que são dias onde Deus está purificando a sua igreja. São dias que o Senhor, Ele começa a perceber quem é verdadeiro, quem é falso, quem é corajoso, quem é medroso, quem está realmente pronto, quem não está. E como eu disse dias atrás, foi falado que esses são dias onde os nossos clamores, as nossas orações, os nossos louvores, eles estão passando pelo fogo. Nós estamos sendo analisados sobre tudo aquilo que pregamos e clamamos durante um tempo. E agora é o tempo de nós sermos firmes no que está acontecendo. Levar esperança, levar força às pessoas, levar coragem às pessoas, exercitar nossa fé de maneira sadia e profunda. E por que eu digo, querido, que esse é um tempo ideal para um avivamento? Porque todo avivamento tinha algumas características. Isso você pode pegar com tempo para você estudar. Tem mais características, mas eu pontuei apenas 4 aqui. Primeiro, uma sociedade em declínio moral e espiritual.
Esse é o cenário em que vivemos. Segundo, uma crise social em diversos aspectos. E isso é o que nós estamos vivendo neste tempo. Terceiro, uma carga de oração gerada da parte de Deus ao seu povo. Irmãos, eu nunca vi tanta gente se mobilizando para orar, igual nesses dias. Até parece que veio à memória da igreja que a oração pode contribuir para nos proteger nesses tempos. Quarta, restauração de alguns princípios perdidos em meio a tanta movimentação errada. Aí quando nós olhamos o fator isolamento social, nós podemos entender que Deus está nos levando para casa para que nós venha restaurar alguns princípios que foi esquecido. Alguns princípios que nos roubaram a identidade familiar, a essência familiar, o ministério familiar, a virtude familiar, a comunhão familiar, a intercessão familiar. Existem pessoas que por muito tempo conhecem o pastor da igreja, mas não conhecem o seu próprio pai, e o seu pai é o pastor da igreja. Por quê? Porque os ofícios gerados na congregação acabam tirando o tempo de todo mundo e colocando todo mundo para trabalhar, e a gente achando que isso nos aprova, a gente vai deixando a família de lado. Se você pega as redes sociais hoje, existem muitas piadas, muito memes, muito artigos, vídeos, charges, mostrando a estranheza entre marido e mulher, a estranheza entre mãe e filho, pai e filho. Existem áudios de pessoas dizendo que não aguentam mais ficar em casa com seus filhos. Existem áudios de pessoas dizendo que não conhecia o seu esposo ou a sua esposa mais. E querido, pensa comigo, será que isso não é Deus levando as pessoas a restaurarem esse lugar? Porque a nossa força maior está na família. O nosso primeiro ponto sobre a vinda do Senhor, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós ansiamos pela volta do Senhor, não devemos temer os sinais que a antecedem. Nós estamos vivendo, irmãos, muitas pessoas da igreja que fazem parte do corpo do Senhor com medo do que está acontecendo. Querido, a prevenção é saudável, o cuidado é fundamental. Mas se você perceber, querido, são coisas que Deus está trazendo à tona, que são práticas básicas de saúde. Por exemplo, hoje está todo mundo lavando as mãos um monte de vezes durante o dia. Mas deixa eu te perguntar, lavar as mãos já não era uma maneira de higiene? Já não deveríamos estar fazendo isso? Então, querido, são coisas práticas e básicas que nós agora estamos voltando a praticar, a valorizar. Então não tem por que nós termos medo do que estamos vivendo. Mas, irmão, está morrendo muita gente, tem muita gente contaminada. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, como está você e o Pai? Aonde está a sua esperança sobre tudo o que está acontecendo? O nosso grande problema, irmãos, é que nós dizemos glória a Deus, mas os nossos ouvidos estão sendo abertos para o que a mídia está falando. E a mídia tem acabado com a esperança do povo. Essa pandemia faz parte dos sinais e Deus está alinhando o seu povo, querido. Deixa eu te dizer algumas coisas aqui. Paul Washer, ele diz assim, não existe uma igreja forte sem um lar forte. Ou seja, querido, para a nossa igreja, para a igreja do Senhor, as nossas congregações ser saudáveis, precisam-se os lares dessas pessoas estar saudáveis. Para que haja força na igreja, precisa que esses lares tenham forças. Então nós precisamos compreender isso. John Wesley, ele fala algo impressionante, ele fala assim, eu aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da terra. É sobre isso, irmãos, que nós precisamos dar atenção. Um tempo onde o pai e a mãe abrem a Bíblia aos seus filhos e começam ali a ensinar princípios, passagens, histórias da Bíblia. Oram juntos, apontam direcionamentos, edificações familiares. E aí Spurgeon vai falar algo interessante, ele fala que
Antes de Deus fazer uma grande obra, Ele coloca o seu povo para orar. Querido, a mobilização em oração que está acontecendo nesses dias, eu particularmente nunca vi. Eu vejo que o cenário que estamos vivendo de crise está trazendo unidade para a igreja que tanto foi tentado e não existia êxito. As placas de fato estão caindo, irmãos. Então nós precisamos se atentar para tudo isso. Quando a gente fala, querido, sobre avivamento, como igreja não adianta nós querer incendiar o mundo se as nossas casas são verdadeiras geleiras, irmãos. A gente fala muito sobre avivamento, sobre fogo do Espírito na igreja, e a gente olha para o cenário eclesiástico quando fala de avivamento, mas quando muitas vezes os nossos lares são verdadeiras geleiras, é uma frieza total de relacionamento. Existem muitas pessoas hoje, querido, tendo que largar o púlpito para restaurar casamento, para restaurar família. E aí a gente olha tudo que está sendo gerado no mundo e nós não compreendemos Deus nisso tudo, querido. Trazendo restauração para os casamentos, trazendo restauração para as famílias, para o relacionamento entre pais e filhos. Quando a gente fala que começa pela casa de Deus, significa que para haver transformação social, ou através de um grande avivamento, é necessário uma igreja transformada. A sociedade lá fora não vai ser transformada se não tivermos uma igreja transformada. E uma igreja não será transformada, não existirá uma igreja transformada, se não houver nelas pessoas que tenham famílias transformadas. E lá nas famílias não haverá uma família transformada se os indivíduos daquela família não forem transformados. Então perceba, querido, que tudo que vai acontecer no mundo vai começar lá na tua casa. Nós precisamos entender, querido, que Deus ele está nos despertando a restaurar princípios como a família, a volta à oração genuína e intensa. Deus está buscando restaurar o nosso tempo de palavra, revelações. Irmão, tem gente que está entendendo tanto esse tempo, irmãos, tanto, que em uma semana recebeu mais palavra do que anos congregando, irmãos. Tem pessoas que receberam revelação de letra de louvor para adorar o Senhor nesses dias. Então nós precisamos compreender tudo isso, uma dependência total a Deus, irmãos. O pastor Luiz Hermínio, ele fala que para alguma coisa estar no controle de Deus, precisa sair do nosso controle. E por muito tempo, parece que o mundo esteve muito organizadinho, muito bonitinho e muito nas nossas mãos. Agora saiu do nosso controle. Agora existe uma dependência total a Deus. Nós estamos voltando a exercitar a verdadeira fé na pessoa de Deus, não só no que Ele pode fazer. Então nós precisamos, querido, entender que a vinda de Jesus trouxe uma transformação mundial. Quando Jesus ele veio para a terra, a vinda dele, o desenvolvimento dele, trouxe uma transformação mundial, querido. Jesus ele dividiu a história. Agora deixa eu te dizer uma coisa, a primeira transformação aconteceu na casa de José e Maria. Antes que o mundo conhecesse Jesus e a sua transformação, a primeira casa que foi transformada foi a casa de José e de Maria. Porque eles precisavam estar transformados por aquilo que estava vindo, para receber aquilo que estava vindo. Então, querido, entenda que nós precisamos corresponder não só nesse tempo, mas depois desse tempo também. Porque, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos analisar a história de um homem agora. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, a história de um homem chamado Naamã. Quando você olha para Naamã, querido, deixa eu te explicar como a Bíblia descreve Naamã. Olha as atribuições e virtudes que a Bíblia declara sobre um homem que até então era pagão.
Ele era um comandante do exército do rei da Síria, grande homem diante de seu senhor, tinha muito conceito, usado por Deus para muitas vitórias em guerras à frente do exército da Síria. Era chamado herói de guerra. Todas essas qualidades carregava Naamã, o grande general. Só que o grande general em campo de guerra, lá no palácio, para a nação toda da Síria, ele era esse homem. Diante de todos os homens, ele era esse homem. Só que tem um porém. Quando chegava em sua casa, ele era um leproso. Todas as virtudes que os homens viam em Naamã, a sua esposa via coisas que as pessoas não viam. Então era lá na casa, quando ele tirava toda a indumentária do exército, toda a sua farda, é que realmente ali estava o verdadeiro Naamã. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, Naamã era um vitorioso em várias batalhas, à frente do exército da Síria. Mas na batalha do lar, ele era um derrotado. Porque ali estava aparecendo coisas dentro dele que só a esposa dele via. E ele precisava mudar esse contexto, querido. Outro homem, para me citar para você. Outro homem, o rei Ezequias. Foi um ótimo rei. Está lá em 2 Reis 18, a história de Ezequias. A Bíblia chega a dizer que ele foi um homem segundo o rei Davi. Só que, querido, deixa eu te dizer uma coisa. 2 Reis 18, do 1 ao 8, vai contar um fato. Quando o profeta Isaías chega diante dele e diz assim: coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Aquele homem vira para a parede, ele começa a interceder a Deus. Por quê, querido? Porque embora ele tivesse derrubado os altares que foi levantado, tirado o povo da idolatria, foi ele quem quebrou a estátua de bronze da serpente que Moisés havia feito. Foi um homem reto, com seu ofício de rei. Mas em algum momento na sua casa, esse homem deixou a desejar. Porque quando Isaías chega para ele, Isaías fala assim: põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Então, querido, é necessário um tempo de alinhamento, irmãos. São em momentos de crise que Deus nos ensina. O pastor Evandro até falou ontem na ministração, que foi liberada no grupo, que a justiça de Deus ela é pedagógica. Isaías, capítulo 26, 9 e 10, diz que quando... Eu vou ler para você, querido, esse texto de Isaías. Isaías 26, 9 e 10. Diz assim: com minha alma suspiro de noite por ti, com meu espírito dentro de mim. Eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem o que é justiça. Olha o 10. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso a ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Sabe o que Isaías está dizendo? Que quando Deus vem com o seu juízo, quando Deus vem para avaliar as nossas obras e algumas coisas acontecem da parte de Deus na terra, nós aprendemos com o que está acontecendo o que é justiça. E sabe o que ele está falando no 10? Que mesmo com tudo isso acontecendo, o mundo não reconhece a justiça de Deus. O mundo questiona Deus. As pessoas culpam a Deus. As pessoas ignoram a Deus. E nós precisamos entender o que vem a ser um tempo de crise. Deixa eu definir crise para você, querido. Crise, eu achei fantástico a definição da palavra crise. Porque crise, ela é mais, nos chama para uma responsabilidade muito maior do que para uma vitimização. Porque tem gente que vai dizer, não, crise é um momento difícil. Sim, mas deixa eu te dizer uma coisa, crise é um momento de decisão.
Crise é uma ação ou faculdade de distinguir o que está acontecendo. Então, querido, pensa comigo. Se crise é um momento de decisão, por que será que Deus tem nos colocado numa crise? Porque é um tempo onde nós vamos ter que tomar algumas decisões e nos reposicionar em Deus para conseguir reagir depois de tudo isso. Nós não podemos querer, querido. Olha só uma coisa aqui, deixa eu explicar uma coisa para você antes de eu passar à frente. Albert Einstein, ele escreve sobre a crise. E olha o que ele fala. Não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progressos. Quem atribui à crise os seus fracassos e penúrias, violenta o seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções deles. E para concluir, sem crise não há méritos. É na crise que aflora, ou deveria aflorar, o melhor de dentro de cada um. Olha o que Albert Einstein está falando sobre a crise. Sabe por quê, querido? Porque a crise propõe problemas. Logo, somos levados a pensar em alguma solução. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Tinha até um comercial na televisão, anos atrás, que dizia assim: o que move o mundo não são as crises, mas as soluções geradas para solucioná-las. Ou seja, naqueles comerciais apareciam assim: o que move o mundo não são as perguntas, mas as respostas que é dada a essas perguntas. Então são as soluções geradas para solucionar um tempo de crise que vai movimentando o mundo. Boa parte dos momentos de crise, se não todos, Deus está buscando nos ensinar como seu povo. Querido, olha que interessante, a Bíblia diz em Hebreus 5:8, que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. É por isso que nós temos uma geração tão desobediente, porque hoje nós fomos ensinados que ninguém pode padecer. E quando Deus nos coloca numa situação para padecer, para nós aprender o que é obediência, nós não aceitamos ou não queremos aquela situação. E por um ensino errado que veio até nós, nós não sabemos como reagir diante desse verbo perecer. Nós não sabemos que resposta dar, como nos posicionar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, só para mim te mostrar na Bíblia, como em tempos de crise, Deus quer nos ensinar. Eu vou pegar alguns exemplos bíblicos. Deus criou um momento de crise para Abraão quando pediu o sacrifício de Isaac. Sim ou não? Agora me responda, quem realmente Deus queria ali? Isaac ou Abraão? Quem Deus estava ensinando naquele momento, querido? Quando Jonas foi enviado a Nínive para pregar, quem realmente Deus queria converter? A cidade de Nínive ou o profeta Jonas? Qual foi a maneira de Jó realmente conhecer a Deus? Não foi uma crise? Lá no final do livro ele não fala? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem ou te contemplam. Querido, quando a tempestade se levantou com os discípulos naquele mar, dentro do barco, quem realmente Jesus queria calar ali, irmão? Será que era o vento e o mar? Ou era o medo que estava dentro daqueles homens? Medo que estava no interior daqueles discípulos. E aí Jesus para o vento, para o mar, e aí Jesus diz assim: por que vocês são tão medrosos, vocês estão tão inquietos, homens de pequena fé? Sabe o que é isso, querido? Uma pessoa de pequena fé não é alguém com uma fé pequena, mas uma fé insuficiente para vencer aquele momento. Então, querido, nesse tempo, nesses dias que nós estamos vivendo, essa pandemia que tem tomado a atenção do mundo, como nós estamos nos comportando? Será que estamos aprendendo com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo? Irmãos, nós passamos dias
nós passamos semanas, nós passamos meses e anos reclamando que nós não tínhamos tempo. Agora que nós temos tempo, muitos não sabem nem o que fazer com tanto tempo. E se nós não nos atentar, queridos, sobre o que está acontecendo, nós corremos o risco de ser reprovados pelo Senhor. Porque ao passo que Deus gerou tudo isso e hoje as pessoas estão em casa, o mundo que não é bobo, quando eu falo mundo eu digo sistema, as pessoas, eu não tenho TV a cabo, eu não tenho Netflix, mas as pessoas que têm me testemunharam que eles, sabendo que as famílias passariam mais tempo em casa, aumentaram o número de filmes, o número de programações. Para quê, querido? Para trazer essa distração lá dentro dos lares. Ou seja, vai ter mais gente em casa, vamos entreter todo esse povo. Por quê? Porque aquele que governa o mundo, 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno, o sistema do mundo, ele sabendo que a edificação e restauração de Deus acontecerá nos lares, já criou uma estratégia para tirar a tua atenção. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa, se você não está compreendendo o que é para fazer em casa, toma cuidado, se atente ao que você está vivendo dentro da sua casa, porque de nada adianta o Senhor nos levar para os nossos lares, para nós passar o dia todo diante da Netflix, passar o dia todo compartilhando vídeos, passar o dia todo ouvindo a Rede Globo falar sobre o coronavírus. Nós precisamos ouvir a Deus, querido. Esses são dias onde nós não podemos confundir a voz de Deus. Nós falamos no Bevan Academy dias atrás que existem 3 vozes dentro de nós que nós precisamos conhecer minuciosamente. A voz de Deus, a voz do diabo e a voz da nossa alma. Se nós não conseguir discernir essas vozes, nós corremos o risco de reagir de maneira errada. Então, querido, nós precisamos entender o que estamos passando ou corremos o risco de ficar de fora do que Deus fará depois que tudo isso passar. Ou não se trata do que está acontecendo lá fora, irmão, mas do que a maneira em que eu estou reagindo lá dentro da minha casa. Qual tem sido o meu posicionamento dentro do lar? Irmão, eu te chamo a atenção agora, porque é um tempo de nós tomarmos algumas decisões. É um tempo de nós olharmos para dentro de nós. É um tempo de nós analisar tudo o que está acontecendo e tomar algumas decisões pontuais para esses dias. Deixa eu te dizer uma coisa, não haverá avanço da igreja, escuta, não haverá avanço da igreja se não pararmos para restaurar alguns princípios dentro de casa. Não haverá avanço no teu ministério, não haverá avanço ministerial e eclesiástico se nós não voltar ao princípio primário de Deus, que é a nossa família. Outra coisa, não haverá avivamento no mundo sem que haja alinhamento nos lares. Então, querido, eu peço a você, para e começa agora a discernir o que está acontecendo e analisar o que você tem feito nesses dias. Isso daqui é parte de uma palavra que o Senhor tem me dado sobre o que nós precisamos fazer agora nesse tempo de quarentena. Porque se nós não compreendermos, corremos o risco de sermos reprovados. Eu quero orar com você, querido, e aí a gente vai encerrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero pedir, Senhor, que Tu venha nos dar sabedoria nesses dias, Pai. Senhor, mais do que tudo, Senhor, nos dá discernimento, Senhor, renova em nós a esperança viva, Pai, que nós, como Teu povo, como Teus filhos, possamos corresponder, Senhor, e entender, Pai, tudo o que o Senhor tem feito, Senhor, neste mundo, nesses dias, Senhor. Em nome de Jesus, fortifica as famílias, fortifica os lares, fortifica a nossa fé, renova nossas esperanças, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a todos os Teus filhos, Senhor,
que estão em casa, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão precisando trabalhar, Senhor. Protege, guarda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor, para que seja feita a Tua vontade nesses dias.